Vamos continuar aqui a leitura do livro Sob Custódia de Dolores Queno. Agora eu vou entrar no capítulo 5. Se você chegou através desse vídeo e não viu os outros, eles estão aqui no canal desde o capítulo 1. Volta lá para você ouvir desde o começo. Então vamos começar agora o capítulo 5, que tem o título Lembranças Enterradas. Assim como os sonhos podem ocasionalmente ocultar experiências reais no fundo do subconsciente, as lembranças podem se distorcer ao longo do tempo. Quando somos crianças, percebemos as coisas de maneira mais simples, mais ingênua. Aquilo que se costuma ser traumático para uma criança é visto de maneira diferente pelo adulto, que a criança se tornou. Não raro, a recordação de um evento é enterrada porque foi traumático ou doloroso lembrar-se dele. Sob hipnose, quando a lembrança é encontrada e revivida, geralmente se vê que ela não era tão ameaçadora assim. Pode ser vista e compreendida pelo adulto. Tenho tido pacientes que queriam se lembrar de um incidente esquecido. Acharam que o fato de terem se esquecido dele ou deixado o caso reprimido significa que deve ter sido algo muito terrível. Sob hipnose, geralmente se descobre que foi um evento que poderia ser explicado facilmente. Por exemplo, um delito ou uma travessura que deixou os pais zangados. Não precisa ter havido castigo físico para que o evento seja reprimido. Normalmente é o simples fato de os pais terem ficado irritados. Some-se a isto a explicação, hoje popular, que seu fato foi reprimido. OVNIs e alienígena estavam envolvidos. De cada 10 casos, não encontrei envolvimento alienígena em 9 deles. Não encontrei envolvimento alienígena em 9 deles. É por isso que digo aos investigadores para começarem sempre pelo simples e não pelo complexo. Noutras palavras, procure a explicação lógica mais simples antes de introduzir o bizarro. Quando usamos os níveis de hipnose mais profundo, a verdade real sempre vem à tona. Ela não pode ser escondida, a menos que mentir ou inventar histórias seja uma faceta normal da vida da pessoa. Nesse caso, ela poderia mentir ou fantasiar, porque isso faz parte da sua natureza. Mas tais casos são raros e suas histórias não se sustentam. Se estiverem fantasiando, a história não vai permanecer constante, mudando cada vez que é contada. Será adornada com novos detalhes. Além disso, a história não vai se encaixar no padrão que descobri. Há sempre a possibilidade de eu não ter todas as peças que compõem um padrão. Alguém pode aparecer com uma história que apresenta uma faceta totalmente diferente e que eu ainda não explorei. Assim, preciso estar aberta a essa possibilidade, sem fechar automaticamente todas as portas. Mas mesmo que seja apresentado um novo modo de pensar, ainda haverá elementos que se encaixam no padrão. Obviamente, o trabalho de um investigador não é fácil, especialmente se for combinado com terapia. Os casos apresentados a seguir só emergiram porque estou aberta para todas as possibilidades. Fran era uma mulher divorciada, com 40 e poucos anos, marcada pelos seus cabelos vermelhos ruivos. Sua característica mais evidente. Ela estava muito satisfeita com a sua posição executiva numa empresa de prestígio. Ela me procurou em 1988 porque tinha lembranças incomuns e bem claras que queria explorar sob hipnose. Ela foi criada numa fazenda no Mississippi e não tinha sido exposta a histórias sobre OVNIs naquele tipo de ambiente rural. Ela não teve acesso a nenhum tipo de tema ou livros sobre ocultismo ou sobre o sobrenatural. Contudo, foi nesse ambiente que os eventos se deram e as lembranças estavam obscurecidas e nebulosas. Fran se lembrou de diversos avistamentos de luzes estranhas sob sua casa quando estava crescendo e de ter o carro acompanhado por luzes quando já era mais velha. Como não havia explicação lógica para esses casos, ela presumiu que poderiam ter sido OVNIs.
Estranhamente, não sentiu medo quando esses eventos ocorreram, mas as pessoas que estavam com elas ficaram aterrorizadas. Ela não tinha outras lembranças conscientes de coisas dessa natureza e por isso resolveu explorar esses avistamentos. Eu já havia realizado muitas sessões deste tipo, nas quais a pessoa só acrescentou mais detalhes sobre o avistamento. Não estávamos esperando que surgisse alguma coisa em comum. Ela achava que precisava dar uma olhada num problema pessoal, caso a sessão fosse nessa direção. Era aquilo que chamo de problema de relacionamento kármico. Ao que parece, ela teve atritos com sua avó desde que era pequena. Não conseguia entender o que teria causado isso, pois amava a avó, mas sentia que tinha feito alguma coisa séria que a teria ofendido. Situações desse tipo são melhor tratadas numa regressão a vidas passadas, quando a causa do atrito não é identificada na vida atual. Por isso, eu não estava me concentrando muito nesse problema. Anotei o caso e achei que poderíamos lidar com ele caso tivéssemos tempo. Fran mostrou-se uma paciente excelente e, surpreendentemente, regressou ao evento incomum em sua infância. Resolvi me ater a ele, fazendo perguntas, pois normalmente o subconsciente não faz aflorar o incidente sem que haja motivos. Ela retornou novamente aos 7 anos de idade. Seus maneirismos e expressões faciais estavam espantosamente corretos para a idade que ela estava revivendo. Naquela idade, ela estava sentada com as pernas cruzadas no meio da sua cama, brincando com um conjunto de pratinhos de porcelana. Era uma ocasião especial, pois não deixavam que ela brincasse com eles, uma vez que pertenciam à sua avó. Mas ela achou que seria difícil quebrar alguma coisa que se ficasse brincando no meio de uma cama grande. Ela dava risinhos de alegria, manuseando o pequeno bule, as xícaras e os pratinhos. Ela comentou: "Eles não são meus, eu brinco com eles. Papai está aqui e está me mostrando como se divertir com eles." Acontece que a pessoa de que ela estava falando não era seu pai biológico, mas ele tinha pedido a Fran para que o chamasse de papai. Aparentemente, não era um estranho, e sim alguém que ia vê-la regularmente. Pedi uma descrição dele. Ela descreveu um ser muito alto e magro em pé ao lado da cama. Ele tem uma roupa que fica pendurada no corpo dele. Não se parece nada com as roupas que eu uso. Ela hesitou ao descrever suas características físicas. É difícil olhar para ele. Seu rosto parece... Sabe quando a gente modela barro e mistura e fica liso? Ele não tem cabelos e nem sobrancelhas. Seus olhos são grandes e escuros. Mas isso não importa muito. Ele a estava ensinando a levitar. Colocou a mão sobre a cabeça dela e ela sentiu um formigamento, enquanto seu corpo e os pratinhos se ergueram no ar. Ela achou aquilo muito divertido e estava rindo e conversando com ele. Nesse momento, sua avó abriu a porta subitamente. Ela ouvira a conversa e estava querendo saber o que estava acontecendo no quarto, pensando que a sua neta estava envolvida em alguma travessura. Quando ela entrou tão repentinamente pela porta, a concentração de Fran foi quebrada. Os pratinhos caíram juntos e se quebraram. A avó não conseguiu entender como ela os havia quebrado, mas ficou muito zangada com ela, embora Fran afirmasse que não tinha feito nada. Estranhamente, parece que a avó não viu o ser. Teria desaparecido no momento em que ela entrou pela porta? Se não, o que aconteceu? Fran voltara espontaneamente ao incidente que havia provocado raiva em sua avó contra ela. A garotinha ficou irritada por ter sido acusada injustamente de algo que ela não havia feito de propósito. Naturalmente, mesmo que tivesse explicado sobre papai, a avó não teria compreendido. Fran teria sido acusada de fantasiar ou de mentir. Quando adulto,
Quando adulta, ela sabia conscientemente que havia acontecido alguma coisa em sua infância, mas não se lembrava do incidente antes da hipnose. Eu queria saber mais sobre esse ser. Como criança, Fran respondeu que ele estava com ela desde que conseguia se lembrar. Volta e meia, ele a encontrava na floresta, caminhava e conversava com ela. Ele me mostrou como escutar e ouvir, coisas que gente grande não ouve. Ele me mostra como ver cores e coisas que gente grande não consegue ver. É bonito. Quando ele vem ver você, como que ele vem? Confusa, ela respondeu, não sei. Ele simplesmente está em pé ali. E às vezes eu descubro que ele está lá e eu vou até ele. Às vezes sei que ele estará lá. Não sei como que eu sei. Na minha cabeça, sei que ele vai estar lá. Você já se encontrou com ele em algum lugar além da casa e da floresta? Ela hesitou um pouco para responder. Provavelmente nunca havia conversado sobre isso com outra pessoa. Estou curiosa. Você pode me contar coisas em que a gente grande não acredita? É bom ter alguém que acredita em você, não é? Ele acredita em mim. Aposto que sim. Mas você já esteve com ele em algum lugar que não fosse a casa e a floresta? Acho que sim. Tem uma luz na floresta. É uma luz grande. Tem uma escada que vai até a luz. Ele está comigo e subimos a escada. Aonde leva a escada? A parte de baixo da luz grande. Ela descreveu a caminhada sobre a escada feita de luz. No alto da escada havia uma porta de metal. Parecia cinzenta como metal, embora fosse macia ao ser tocada. Ele queria mostrar-lhe esse lugar, mas explicou que ela não poderia ficar muito tempo lá. Havia um corredor e portas que a levavam às salas. Mas as portas pareciam estranhas, composta por diversas camadas. Tem uma área aonde não devo ir. Lá na sala grande. Esta aqui, tudo bem. Na sala onde tinha permissão para ir, havia um cilindro de aparência metálica, apoiado numa plataforma que se encaixava à forma. É bem brilhante. E aquele outro metal nas portas não era brilhante. Estava tentando ter uma ideia do tamanho do cilindro. Ele não é grande o suficiente para eu entrar nele. Se eu me deitasse, provavelmente ele chegaria até aqui em mim, mais ou menos na altura do seu nariz. Mas não consigo entrar nele, porque ele não é grande o suficiente. Imagino que tenha um animal lá. O ser estava levando alguns ovos que havia recolhido de um ninho de uma ave na floresta. Ele lhe disse que tinha de pô-los na sala. E isso que eu tenho que fazer. O que é que ele fez com os ovos? A sua voz ficou um pouco infantil neste momento. Ele os levou para aquela coisa, apontando para o seu lado esquerdo. Não sei dizer o que é aquilo. É estranho. Tem uma luz nela, mas parece pano. Mas não é um pano normal. E ele colocou os ovos ali. Por que será que ele fez isso? Você quer dizer que era como uma cortina? Mais ou menos, mas é diferente. Tem luz nela. Ele diz que é para ajudar a chocar. Deixa eles quentinhos. Gosto de ver coisas assim. Então ele levou os ovos ali para vê-los chocar. E foi assim que você viu essa sala? Em seu jeito infantil, ela tentou explicar que havia mais tanques, como aquele noutras salas, e as aves bebês seriam colocadas num deles para ficarem em segurança. Eles têm coisas diferentes, animais diferentes nos tanques. Acho que ele não vem daqui. Aquele animal, ele não vem daqui. De onde você acha que ele veio? Das estrelas. É de lá que o papai vem. É bem longe, não é? Ele disse de onde? Ele disse que eu não iria entender. Ele só disse das estrelas. Bem, isso explicaria porque o animal ficaria mais seguro dentro do tanque. Creio que sim.
Ele lhe mostrou mais alguma coisa? Não, temos de sair, temos de voltar. É hora de ir. Foi divertido, não foi? Sim, foi. Quero voltar lá outra vez. Ela sorriu como uma criança. Ele gosta dos meus cabelos vermelhos. Gosta? Talvez ele goste porque ele não tenha cabelos. Ela sorriu. Vocês saíram novamente? Sim, a escada é como uma luz branca. É diferente, mas a gente pode pisar nela. Quando voltei à floresta, papai tocou o centro da minha testa com o dedo e eu fiquei ouvindo a palavra: esqueça. Tentei descobrir se ela voltara a vê-lo ou se teve outras aventuras com ele. Infelizmente, ele lhe disse que não poderia mais voltar por causa do incidente com os pratos, que a havia deixado em má situação com a sua avó. Ele disse que ela teria de esquecê-lo. Percebi que o afeto que ele sentia pela menina era genuíno e que ele não queria ir embora, mas sentiu-se compelido ao fazê-lo. Aparentemente, ele gostava de interagir com ela e dos ensinamentos a que a estava expondo. Se ela teve mais algum envolvimento com ele, não consegui encontrá-lo em seus bancos de memória. Ou a sugestão para esquecê-lo funcionou, ou ele não voltou mesmo. O restante da sessão tratou dos avistamentos que ela teve e só vieram à tona informações materiais. Agora já é outro caso. Beverly era uma artista de 40 e poucos anos. Ela se apresentava oficialmente como artista, mas esse tipo de ocupação nem sempre pagava as contas. Assim, ela passou a se dedicar a pintar cartazes para se sustentar. E para sua surpresa, saiu-se muito bem nisso. Entretanto, ainda pintava por prazer nas horas vagas. Ela vivia numa casa em comum, totalmente construída na encosta de uma colina em nossas montanhas Ozark. Era como morar numa caverna. A única coisa que chegava de fora era a luz que brilhava pela porta e pelas janelas da parede da frente. Foi aí que fizemos nossas sessões em 1988. Beverly quis explorar suas vidas passadas na esperança de encontrar explicações para seus problemas de saúde e de dinheiro, que era sua maior falta. Foi isso que planejamos fazer, mas volta e meia o subconsciente tem outras ideias. Nesse caso, sempre o acompanho, pois deve haver uma razão para o subconsciente apresentar algo. Normalmente é uma coisa que o paciente precisa saber, em vez do propósito que a levou à sessão. Durante a nossa conversa antes da sessão, Beverly me contou que algumas experiências estranhas ocorridas na infância, das quais nunca se esqueceram. Elas não a preocupavam, considerava-as como uma curiosidade. Quando estava no primeiro ano, houve um incidente quando uma amiga minha, Patrícia, e eu teríamos saído correndo de casa após a escola. Havia um grande campo arborizado do outro lado da rua da escola e fomos para lá. Não tenho lembrança do que aconteceu lá, ou de quanto tempo ficamos, ou coisa assim. Mas nossos pais estavam procurando por nós. Não sei quanto tempo se passou, pois na época eu não tinha conceito de tempo. Eu morava a 6 quarteirões da escola e estávamos na metade do caminho para casa quando minha mãe nos encontrou. Não tenho lembrança alguma daquilo que aconteceu durante esse tempo, exceto pelo fato de termos sido bastante repreendida por termos ficado longe por tanto tempo. Disseram que as aulas acabaram às 3 da tarde e que já estava ficando escuro quando chegamos em casa. Eles estavam quase chamando a polícia. O que me surpreendeu nisso é que se foi a primeira vez que fugi de casa. Deveria me lembrar do que eu fiz. Pelo menos parte disso, mas eu não me lembro. Só me lembro de termos atravessado a rua e ido até a mata. E não me lembro de mais nada, exceto de ter sido encontrada mais tarde e ter levado uma bronca daquelas. Não me lembro se me diverti ou não. Enquanto recordava a infância, ela lembrou de outras memórias estranhas. Meu quarto ficava nos fundos da casa. Eu gostava de ficar sozinha.
E volta e meia ia lá, fechava a porta para me isolar dos meus pais. Sentava-me na cama e devaneava. Pelo menos eu achava que era devaneios. Eu estava sentada na cama e no instante seguinte sentia um puxão. Voltava a ficar consciente e estava no chão. Minha mãe disse que provavelmente eu tinha adormecido e caído da cama. Mas eu sabia que não tinha dormido. Isso durou toda a escola primária. Falamos sobre muitos outros eventos de sua vida durante a conversa preliminar. É nesse momento que fico conhecendo a pessoa e tento descobrir o que ela deseja explorar através da hipnose. Às vezes seus comentários são relevantes, às vezes não. Neste caso, surgiram várias lembranças incomuns e eu as anotei. As recordações de Beverly sobre sua infância despertaram outra lembrança, esta negativa, relacionada com pesadelos. Quando eu era tão jovem quanto consigo me lembrar, e neste caso eu estava com 3 anos de idade, tive pesadelos com insetos gigantes. Sei a idade porque me lembro de um cachorro que tinha nessa época. Esses insetos gigantes iam na minha cama. Eles não me machucavam, mas me lembro do bicho-pau. Tinha corpo comprido e essas anteninhas finas e frágeis como insetos, com olhos grandes. A expressão bicho-pau fez com que eu prestasse atenção, por conta de outros casos envolvendo esse tipo de extraterrestre. Ela estava descrevendo seres alienígenas ou apenas recordando a criação da sua imaginação infantil? Eu não lhe quis dar pistas sobre isso. Sobre os seres alienígenas parecidos com insetos, de que eu já ouvira falar. Quis que ela me desse a sua própria descrição. Eles não eram insetos redondos como aranhas, eram alongados. Há alguns bichos assim. Um deles é o bicho-pau e o outro é o louva-a-Deus. Eles tinham apêndice na frente do corpo e nas costas também. E eram tão grandes quanto eu. Bem, eu era uma garotinha. Eles não me machucaram, mas me assustaram muito quando ficavam em cima de mim. Minha cama era de solteiro, e comigo deitada e eles em cima, olhando para mim. Ficavam maiores do que eu. O corpo deles não tocava o meu. Suas pernas fininhas, ou sei lá o que, erguiam-no acima de mim, e por isso havia um espaço entre o corpo deles e o meu. Geralmente havia 2 ou 3 no quarto, mas no mínimo 1, e eles ficavam apenas olhando para mim. Eu tive esses pesadelos desde que consigo me lembrar, ao longo de toda a minha infância. Naquela época, eu nunca tinha visto um filme, muito menos de terror. A cor deles era escura e seus olhos eram grandes. Parecia com olhos de formiga, mas ela sabia claramente que não era desse tipo de inseto. Muitas vezes eu acordava gritando. Às vezes eu me levantava e ia até o quintal para buscar o cachorro e levá-lo para a cama comigo. Minha mãe não deixava o cachorro entrar em casa. Eu tinha medo do escuro, pois saía na noite escura para pegar o meu cachorro e pô-lo debaixo das cobertas comigo. Assim eu dormia bem. Onde eu morava, as casas costumavam ter baratas, pois o clima era quente e úmido. Mas eu não sonhava com baratas. Passava o verão com minha avó no interior, mas lá eu nunca tive pesadelos. Enquanto Beverly fazia associações com as lembranças que estava tendo, comentou sobre outra experiência estranha que lhe havia causado uma impressão tão forte que ela nunca se esqueceu dela. Aconteceu quando ela era adulta, casada e com filhos, morando num subúrbio de Houston, no começo da década de 1970. Sua casa era a única da rua que não tinha árvores no quintal. Isso não era importante, pois eles queriam mesmo instalar uma piscina no quintal. O quarto de Beverly ficava nos fundos da casa e ela e seu marido estavam dormindo quando ela foi acordada por um som incomum. Ela riu ao comentar. Na minha cabeça, eu sabia que era um disco voador e pensei, são só eles de novo. Não me pergunte de onde veio esse pensamento, pois não tenho ideia do som que um disco voador faria. Quando acordei, eu ouvi aquele som, simplesmente sabia que era isso. Robert ainda dormia e não chegou a acordar. Achei estranho.
ele não ter acordado e ouvido o som, mas não quis incomodá-lo. E que eu saiba, não saí da cama. Não sei quanto tempo fiquei acordada, mas voltei a dormir sem me levantar. Normalmente, eu deveria ter levantado. Quando houve alguma coisa no quintal, a maioria das pessoas se levanta para ver do que se trata, mas eu não me levantei, que eu saiba. Pedi-lhe para descrever o som e sua resposta me pareceu bastante familiar. Era um zumbido, como o de um avião em alta velocidade. Tentamos diversas associações de sons, até ela encontrar uma que era quase correta. Não se parecia com uma hélice de avião. Sabe, o som que faz um peão de criança ao girar sobre uma mesa? É como um canto, um assovio, um som agudo de algo girando, como o vento rodopiando depressa. Depois, amplie um pouco isso. Não era muito alto, sabe? A vizinhança inteira não teria acordado por causa desse som. Sugeri o som de um helicóptero, mas este teria sido mais intenso e num timbre diferente. Outra associação. Ou seria como uma máquina de lavar roupa no ciclo de centrifugação. Só que sei que era mais rápido. E tenho certeza de que não estava dormindo. Fiquei deitada ouvindo e pensei: bem, é só uma nave espacial no quintal. Não fiquei assustada. Pelo que sei, voltei a dormir. Esta me pareceu uma reação estranha. Normalmente, a primeira coisa que pensamos ao ouvir um som anormal à noite é alguém está no quintal e pode acabar entrando na casa. Sua primeira reação seria de medo, e depois provavelmente você se levantaria e olharia pela janela. Concordei com ela. Todas essas lembranças foram incidentes estranhos, de fato. Anotei-os, mas nossa principal preocupação era encontrar respostas para os seus problemas atuais e não a exploração de óbitos, que, segundo ela mesma, não a interessavam. Então Beverly mudou de assunto e passou a falar de seus diversos problemas físicos. A vida toda ela teve sintomas estranhos e incomuns que os médicos tiveram dificuldade para diagnosticar. Chegou a um ponto tal que as coisas se tornou uma piada. Eles nunca souberam o que havia de errado comigo, mesmo depois de fazerem muitos exames. Não chegaram a um acordo quanto ao que eu tinha. Nunca tiveram certeza de nada. A mesma coisa aconteceu quando fui a hospitais importantes para obter um diagnóstico. Garantiram-me que iriam descobrir, mas recuaram quando viram que não conseguiriam identificar a causa. Foi frustrante dirigir por 13 horas e me cobrarem $2.000 para fazer exames médicos e mesmo assim não conseguirem me dizer o que havia de errado comigo. Alguns desses problemas ainda persistem. Naquele momento, algum desses problemas ainda persistiam naquele presente momento. E por isso era uma das áreas que ela queria explorar. Ela quis descobrir por que tinha tantos problemas físicos e de onde eles vinham, presumindo que a causa desse tipo de karma poderia ser de outra vida. Seus contínuos problemas com dinheiro também a preocupavam. Logo, quando começamos a sessão, saúde e dinheiro seriam nossos focos principais. As lembranças da infância seriam apenas nota de rodapé interessantes. Depois que Beverly entrou em transe profundo, usei a técnica que deveria tê-la levado automaticamente para outra vida. Em lugar disso, ela viu apenas cores variadas e rodopiantes. Isso costuma acontecer e pode ser superado. Depois de lhe dar sugestões para aprofundar o transe, Beverly começou a descrever uma cena de vida presente. Mais uma vez, ela era uma criança de 6 anos revivendo o seu primeiro dia de escola. Com risinhos agudos, ela disse que ficou para trás no banheiro e se perdeu nos corredores da escola, que era grande. Não foi assustador, foi uma aventura. Com maneirismos e padrões de falas infantis, ela entrou em detalhes sobre a sua professora e sobre os coleguinhas do primeiro ano. Além disso, falou muito sobre a estrutura física da escola. O subconsciente nunca suscita um incidente sem um motivo. Por isso, ocorreu-me que poderia ser uma oportunidade perfeita para explorar a lembrança de sair correndo
para a mata na frente da escola. Bem, há alguma floresta perto da escola? Tem sim, fica do outro lado da rua. Não a rua movimentada, a rua do lado. É meio assustador lá. Eu não entro na mata, mas poderia. Por que ela é assustadora? Com todas aquelas árvores fica meio escuro, mas não tem nada lá, só um monte de árvores. E fica escuro depressa também. Muito bem, Beverly. Quero que você avance no tempo até o momento em que você foi para essa floresta com a sua amiga, certa tarde, após a escola. Como ela se chamava? A Patrícia. Certo. Estamos nessa tarde e a escola já acabou. As outras crianças já foram para casa? Não, elas estão no playground. Estamos andando por aqui. Você já entrou nessa mata antes? Não. Por que você resolveu ir lá esta tarde? Com seriedade ela respondeu. Estamos fugindo de casa. Estão? Por que estão fazendo isso? Porque não gostamos daqui. Essa é uma das coisas bem radical a se fazer. Bem, eles merecem. Por que vocês quiseram fugir? Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Só resolvemos que iríamos porque não gostamos de casa. Além disso, deveríamos poder ir a outros lugares às vezes. Agora. Por que agora? Porque somos grandes e estamos na escola. Você não tem medo de se perder? Bem, provavelmente voltaríamos para casa. Não sei se iríamos ficar longe para sempre. Creio que alguns colegas atravessaram a estrada asfaltada antes. Não é uma rua de verdade, sabe? É só aquela estrada. Mas acho que os outros garotos já fizeram isso. Bem, diga-me o que está acontecendo. Ficamos apenas perambulando lá dentro. As árvores são grandes mesmo. Tem muita grama, sabe? Dá para andar entre as árvores. Tem pinhas e coisas assim no chão. Não é uma grama como no quintal. O que vocês fizeram na floresta? Ela pausou e sua expressão facial e movimento de seus olhos indicaram que estava acontecendo alguma coisa. O que foi? Confusa, ela disse. Não sei. Depois pausou. Acho que eu não deveria falar. Acho que eu não deveria fazer nada. Não sei onde ela está, mas acho que não deveria fazer nada. Onde está quem? Patty. Ela não está com você? Não consigo vê-la. Acho que estou congelada. Sua mente pode falar comigo, e isso não vai incomodar você. Ela conhece coisas que pode falar comigo. É como se estivesse zerado, limpo, como fazem os limpadores de para-brisa. O que você quer dizer? Não sei. Ela movimentou as mãos. É curvo. Está bem na minha frente e eu não devo fazer nada. Dá para ver através disso? Acho que eu não deveria olhar. Não quero que você faça nada que a prejudique. Só estou curiosa. De onde veio isso? Não sei. Estava caminhando pela mata e acho que é meio rosa. Nesse momento ela ficou um pouco assustada. É como um escudo na minha frente. Agora, neste momento, ela chorou um pouquinho e soluçava visivelmente como uma criança. Faz eu me sentir como se não pudesse me mexer. Conversei com ela de forma tranquila para que ela relaxasse e parasse de ficar emocionada. Após alguns minutos, os soluços fortes pararam. Tentei assegurar-lhe de que ela podia falar comigo e me dizer o que estava acontecendo. Então ela começou a se acalmar. Você disse que é uma coisa rósea? Sim, é algo róseo. É meio que amortece tudo e a minha mente vai de um lado para o outro e passa pela minha frente. Sobre o seu rosto, como é? Não sei, isso é tudo que eu sei. Noutras palavras, isso é tudo que você consegue ver agora. Sim. E o que aconteceu quando vocês estavam caminhando pela mata? Acho que dava para ver a luz do sol em algum dos lugares lá.
Achei bem iluminado e era bonito, pensei. A luz do sol passava pelas árvores. Não sei se tinha acabado. Achei que estava à direita. Mas você sabe que a luz do sol faz isso de vez em quando. Então, o que você fez? Penso que só olhamos para ela. A luz do sol? Não sei. Não conseguia. Essa coisa rosa. Não conseguia fazer mais nada. É como se tudo tivesse parado. Não que veio por aqui. Passou a mão na frente do seu campo de visão. Não encostou em mim. É liso, mas não dá para ver através disso. Fez tudo parar. Fez a minha cabeça parar. Não machuca. Não consigo sentir nada. Não vejo nada. Só essa coisa rosada. Está toda na minha frente, como um escudo. Você consegue sentir alguma coisa sob seus pés? Não percebo meus pés. Sinto-me entorpecida. Consegue ouvir alguma coisa? Não, tudo parou, simplesmente como numa fotografia. Não vejo nada além desta amarelo claro rosa. Parece congelar tudo. Tudo bem, mas lembre-se, isso é apenas temporário e não vai incomodar você. Beverly não conseguiu relatar sensação alguma, como se todos os seus sentidos físicos tivessem ficado literalmente congelados. Em pouco tempo percebi que esse caminho era fútil. Seu subconsciente ainda não estava pronto para liberar informações. Levei adiante até a sensação seguinte, fosse auditiva, olfativa ou emocional. Para minha surpresa, ela começou a rir e de repente, estamos saindo da mata. E ela riu bastante. Saímos. Como assim? Bem, saímos de lá. Saímos. Meus cabelos eram cacheados. O que você quer dizer com isso? Bem, tínhamos cabelos cacheados. Estávamos rindo e correndo para fora da mata. E nossos cabelos estavam subindo e descendo. Suspirou fundo. E fizemos isso. Entramos na mata e saímos. Aconteceu alguma coisa enquanto vocês estavam na floresta? Não sei, provavelmente sim. O que você quer dizer com isso? Bem, sabe quando você vai a um lugar onde não esteve antes e fica preocupada se vai conseguir voltar? E nós voltamos. O que vocês fizeram na mata? Acho que só ficamos brincando, não me lembro. Acho que só entramos e ficamos andando por lá. Tenho de voltar para o outro lado da rua. A floresta já estava escura, mas havia luz no pátio da escola quando entramos. Agora está ficando escuro mesmo. É melhor irmos para casa. Acho que é melhor vocês irem antes de ficarem encrencadas. Acho que já estamos encrencadas. Você resolveu não fugir de casa? Creio que sim. Acho que temos de ir para casa. Não sei se... acho que vieram nos procurar. Nossas mães, elas estão vindo atrás de nós, quase na escola. Bem, vocês não ficaram sumidas por muito tempo, ficaram? Não sei, provavelmente são 6 horas, hora do jantar ou algo assim. Está ficando escuro. Valeu a pena? Creio que sim. Na verdade, elas não fizeram muito caso. Talvez porque a mãe de Patty também estivesse lá. Minha mãe teria dado bronca se eu estivesse sozinha, provavelmente. E Patty mora do lado direito da rua quando estamos indo para casa. E eu moro do lado esquerdo. Bem, e sua mãe disse alguma coisa? Sim. Aí, nesse momento, ela falou choramingando. Onde você estava? Estive preocupada com você. Estive te procurando por toda parte. Ela não me deu uma surra. Ela sorriu. Vocês tiveram uma pequena aventura, não foi? Sim. Muito bem, Beverly. Quero que você saia dessa cena e se afaste dela. Você já viu aquele escudo rosado noutra ocasião em sua vida ou aquela foi a única vez? Acho que não vi o escudo rosado. Não me lembro do escudo. Às vezes eu só me desligava e não sabia de nada, como se tudo tivesse parado. Eu vou contar até 3 e quero que você vá até um desses momentos em que teve essa sensação, mesmo que não tenha visto o escudo rosado. E você vai conseguir explicar como isso aconteceu e onde aconteceu. Vou contar até 3
e vamos para outra época, se é que ela existe, quando você teve essa experiência. Então eu contei até 3 e perguntei: o que você está fazendo? O que você vê? Acho que saí pela janela do meu quarto. Ela ficou intrigada. Simplesmente saí pela janela, no ar. Pulou a janela? Não, só fui sugada para fora. Quantos anos você tem? 8 ou 9, talvez 10. A janela estava aberta? Sim, estava aberta. Isso é no verão. Eu estava sentada na cama e simplesmente fui sugada para fora da janela. Isso é incomum. Para mim parece um pouco incomum. Acho que isso aconteceu mais de uma vez. Era de noite. Tem um terreno baldio ao lado da nossa casa. E às vezes eu fico sentada no chão, apoiada na janela, vendo as pessoas e os carros passarem à noite. E foi quando isso aconteceu? Não sei. Sei que saí pela janela e depois voltei. Qual é a sensação que teve quando saiu? Foi como um vendaval, simplesmente saí voando pela janela. Ela ficou curiosa. Não sei como que eu fiz isso. Voei pela janela. Voei pela tela. Pela tela? Que sensação você teve? Acho que eu não senti nada. Muito bem, quero que você fique com essa sensação. Você está atravessando a tela. Vou acompanhar você enquanto sai pela janela desse jeito. Diga-me o que está acontecendo. Acho que eu estou conversando com alguém. É alguém do meu tamanho, mas eu não consigo ver quem é. Como você sabe que tem alguém aí? Na verdade, não sei. Creio que tem alguém à minha direita, conversando comigo, enquanto caminhamos pelo ar. Não consigo vê-lo. Tenho só uma impressão, um sentimento. Tenho a cabeça redonda. Está tudo bem, só estamos conversando. Não me lembro de ter olhado ou visto algo em particular. Você disse que tinha a sensação de que estava andando no ar? É, até o terreno do lado. Acho que estou flutuando. Não percebo muito bem as coisas abaixo da metade do meu corpo. Sobre o que vocês estão conversando? Acho que estamos nos cumprimentando. É um amigo. É como se estivéssemos fazendo isto de novo. É como um conhecido. Ele lhe é familiar? É como se fosse a mesma pessoa. Porque não é novo. Para onde vocês estão flutuando? Não sei. Isso é o que consigo ver. É como se soubesse que vamos a algum lugar, mas eu não sei muito mais além disso. Você vê edificações? Não há edificações, é um terreno baldio. Tem 2 ou 3 casas a um quarteirão daqui, descendo a rua. Posso ver luzes à distância, mas basicamente é só espaço. Você acha que está muito longe do chão? Sim. Parece que saí pela janela e subi um pouco, talvez 1 metro, 1,5 metros, acima do nível da janela. E você está flutuando com essa outra pessoa. Mas não é uma pessoa de verdade. Não é uma pessoa, é redonda. É como uma pessoa, mas não tem a cor de uma pessoa. É cinzenta, amarronzada. Sua pele é enrugada e dura, como a pele de um elefante. Na verdade, me lembra as dobras da tromba do elefante. Ele parece estranho, mas sinto um grande amor. Ele me é familiar, não é um estranho. Essa descrição foi similar à criatura enfermeira vista por Phil numa nave em Guardiões do Jardim. Ela também era enrugada e dava a sensação de cuidar dele. Dei-lhe instruções para que pudesse se lembrar do que teria acontecido durante esse evento estranho. Disse que as lembranças estariam lá e que provavelmente era a hora de virem à tona. Então, subitamente, ela disse que sua cabeça estava doendo, apontando para a área da têmpora direita, como uma dor de cabeça, como se ela tivesse sido espremida ou coisa assim. Dei-lhe instruções para remover qualquer desconforto. Depois disse-lhe que as lembranças poderiam vir à tona e que poderíamos analisá-las e examiná-las como curiosidade e como observadoras, se necessário. Acho que deve ter alguma coisa ali, mas não creio que haja mesmo. A gente inventa coisas assim. O que você vê para achar que está inventando? Bem, provavelmente é como um jogo no qual inventamos coisas, que flutuamos pelo ar com essas pequenas criaturas e depois
entramos nessa espaçonave. Bem, diga-me o que você está vendo. Não se preocupe em saber se é um jogo ou coisa assim. Se for um jogo, vamos brincar nesse jogo. Podemos nos divertir com esse jogo. O que você está vendo? Bem, sabemos que é para lá que estamos indo e ele foi enviado para me buscar. Ele lhe disse isso? Bem, eu simplesmente sabia disso. Não sei como sabia, só sei que passei pela janela e ele estava lá. Depois voltamos para fazer uma visita. Tem algo parecido com uma nave na minha direita. Ela está iluminando a parte de trás do terreno. É um terreno grande, mas isso é tudo que eu consigo ver. E como que é a aparência dela? Ela é redonda, achatada e reluzente. Redonda como uma bola? Não, é como um disco. É fina e é arredondada no alto. Em meio parece achatada, mas não é muito espessa e é reluzente, meio que brilha, uma aparência quase fluorescente. Ela é toda prateada e esbranquiçada. Fico imaginando se mais alguém teria podido ver. Não sei, não há ninguém por perto. Se sua mãe entrasse no quarto quando você estivesse fora, veria você nele? Estava tentando saber se quem tinha saído pela janela era o corpo físico dela ou era a forma espiritual. Não, eu não estou lá, mas acho que ela nunca fez isso. Se visse, iria pensar que eu estava noutra parte da casa. Na verdade, ela não estava procurando por mim ou coisa assim. Eu sei que sempre tranco a porta do quarto e acho que nunca fiquei fora por muito tempo. Aparentemente, ela percebeu que seu corpo físico é que estava tendo a experiência. Que tamanho você acha que tem o disco? Do tamanho de uma casa. Bom, talvez não seja tão grande quanto uma casa. É muito maior do que um carro. Se você puser 3 carros num círculo, ele terá mais ou menos esse tamanho. Diga-me o que está acontecendo. Acho que ele parou, não vejo mais. Não vejo uma continuidade, vi apenas o que vi. Fomos até a metade do terreno. Vi a nave do outro lado e então tudo parou. Não vejo mais nada. Você não sabe se chegou mais perto dela ou não? Não sei. Creio que é provável que eu tenha chegado. Era para lá que estávamos indo. Qual é a próxima coisa que você se lembra? Eu sempre caio na cama. Sempre faço isso quando volto. Estou na cama e caio no chão, todas as vezes. Como você volta para a cama? Acho que eles me jogam lá. Então caí no chão. Isso me faz acordar. Há quanto tempo você vem tendo essas experiências? Pelo que sei, 1 ou 2 anos. Já faz um bom tempo. Desde que ganhei o meu próprio quarto. Não me lembro disso acontecer antes de ter o meu quarto. Mas agora não me lembro de onde eu dormia antes de ter o meu quarto. Creio que isso deve ter acontecido com mais frequência no verão. E é a mesma coisa? Flutua pela janela, ir até certo ponto e voltar? É sim, mas não voltei do mesmo modo como saí. Parece que eu simplesmente fui largada na minha cama. Então caí no chão, pois sempre penso, o que estou fazendo no chão? A sua mãe já ouviu você cair no chão? Sim, já. Ela ouviu esse ruído, entrou e me perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse que tinha acabado de cair da cama. Acho que ela viu que eu estava bem, mas sei que ela me ouviu do quarto dela. Então fiz com que ela saísse da cena que estava observando e voltasse no tempo. Quero que você recue no tempo, até a época em que era pequena e que costumava ter sonhos muito estranhos. Quer falar deles? Bem, eles eram assustadores mesmo, porque essas coisas entravam no meu quarto à noite. Eu estava numa cama de solteiro encostada na parede de dentro, e o meu quarto estava escuro. Eles apareceram depois que todos foram dormir, e engatinharam e me viram. Tinham olhos grandes e eram como insetos grandes. Foi o que eu pensei que eles fossem. Havia uma janela de cada lado do quarto. Às vezes, a luz passava por elas e eu podia ver alguns deles no chão. E eu podia vê-los ao pé da minha cama. Depois, eles subiam no meu rosto e no meu peito.
Eu abria a boca para gritar, mas não acontecia nada. Mas quando começava a acordar de verdade, então eu conseguia gritar. De que tamanho eles eram? Maiores do que eu, eram grandes o suficiente para quase chegarem a ocupar a minha cama. Suas cabeças ficavam na altura da minha, no alto do meu corpo. Eu dei-lhe instruções para poder ver novamente a cena com bastante clareza, mas sem isso incomodá-la. Ela poderia ver tudo como uma observadora. Onde eles estão, agora que você está olhando para eles? Bem, tem um que é mais claro, ou então é a luz que está sobre ele. E há 2 deles no chão. À sua direita? Minha cama ficava encostada na parede, não estava no meio do quarto. Assim, o resto do quarto ficava à minha direita. E havia 1 ou 2 dele no chão, com a luz do luar ou alguma coisa entrando. Tínhamos venezianas e elas não se fechavam muito bem. Então havia 1 ou 2 ao pé da minha cama. Eles engatinhavam até chegar perto. E os seus corpos eram longos o suficiente para que seus rostos ficassem na altura do meu, olhando para meu nariz, para o meu olho, para minha orelha e tudo mais. E eles conseguiram espalhar suas pernas, ou seja lá o que fosse, e manter seus corpos sobre mim, sem encostar. Assim, as suas pernas tinham comprimento suficiente para que ficasse desse jeito, mas às vezes eles tocavam o meu rosto. Diga-me, como é a aparência deles? Eles tinham a cabeça grande e os olhos grandes e escuros. Seus corpos eram finos e dava a impressão que as coisas de seus braços tinham o mesmo comprimento que as coisas de suas pernas. Eram como insetos, como gafanhotos, ou coisas que têm pernas na frente e pernas atrás. Eram lustrosos, lisos. O corpo era quase como um tubo longo, com essas pernas e braços, ou seja lá o que fossem, saindo dele, como pernas de inseto. Acho que esses que estavam no chão eram um pouco diferentes. A cor deles era mais clara e acho que eram mais curtos, como corpos mais gordos. Seus rostos pareciam ser inseto? Só me lembro dos olhos e da cabeça grande e redonda, como a cabeça de uma formiga. Era redonda e terminava numa ponta com os olhos grandes. Aqueles na cama eram escuros e aqueles no chão eram claros. Sei que tinham cores diferentes. Você consegue ver se tem mãos? Não, pois se tem mãos, estão deitados na cama e não consigo ver. Mais para baixo, porque eu estou olhando para o rosto deles. Por que você disse que às vezes eles tocavam seu rosto? É mesmo, eles tinham dedos. Eles abriam os meus olhos, cutucavam meu rosto. Só consigo ver dedos finos, dedos fininhos, fazendo assim na minha cara. Ela movimentou a mão como se estivesse acariciando as suas bochechas. A lembrança a perturbou e ela começou a chorar. Eu também não gostaria disso. Era só isso que eles faziam? Ela continuou chorando. É o que eu me lembro. E eu gritava. Então eu acalmei-a conversando com ela, tal como fazíamos com as crianças assustadas. Você chegou a ver como eles entraram no quarto? Ela ficou surpresa. Eles devem ter vindo pela janela. Parece que a minha porta estava sempre fechada, pois quando a minha mãe entrava correndo, quando eu estava gritando, ela sempre tinha de abrir a porta. Acho que eles não saíram pela porta. O que acontecia quando você começava a gritar? Acho que eles foram embora. Não sei se estava tentando assustá-los para irem. Só estava assustada e por isso eu gritei. E acho que eu teria gritado antes se pudesse, mas acho que não consegui. Então chegava um momento em que eu conseguia gritar e eles saíam. Acho que isso acordou a minha mãe e ela entrou, mas nunca os viu. Você chegou a falar com ela sobre eles? Acho que disse a ela que tinha insetos gigantes no quarto. Ela só disse que eu estava tendo um pesadelo e que voltasse a dormir. Sim, realmente era como um pesadelo, né? Às vezes eu sabia que tinha e que eu pegava e eu ia e pegava meu cachorro. Eles não apareciam quando eu fazia isso.
Mas como você sabia quando eles iriam aparecer? Eu sabia, simplesmente sabia que eles iam aparecer quando eu ia para a cama, sabia. Será que o cachorro os afastava? Ou isso, ou eu nunca acordei quando estava abraçado com o meu cachorro. Ou eu não acordava como se estivesse tendo um pesadelo. Quando aquela luz brilhante passou pela janela, era uma luz forte? Ela me pareceu bem forte. Achei que era o luar, mas sabe, podia ter sido aquela coisa lá no céu brilhando, com aquelas luzes pela veneziana. Achei que já tínhamos explorado muita coisa nessa sessão.